Meus amores do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui para falarmos mais uma vez sobre o nosso aprendizado. Que delícia passar mais um pouquinho com você. Muito bom, não é verdade? E eu estou adorando, porque a semana inteira a gente se encontra. Que delícia! Ô, meu amor, sejam todos muito bem-vindos para que a gente possa enaltecer cada vez mais o conhecimento, tirar as dúvidas se ainda tiver e a gente se preparar para as novas matrizes, novos conteúdos, não é mesmo? Muito bem. Papais e mamães, sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe fortemente e obrigada pelo carinho, pelo respeito, pela ajuda que tem dado aos nossos pequenos. É muito importante essa ajuda. E eu também, né, desejo a todos que a gente possa estar com saúde, com fé e com firmeza para a gente continuar a caminhada, não é mesmo? Joia! Não esquece, meu amor, de acessar o link de presença. Ele é muito importante, ele está lá no roteiro, para não deixar de acessar, combinado? Para não ganhar faltas, tá bom? Joia! Pois é, na matriz de português eu te dei um texto para você ler uma fábula. Você lembra da fábula? Né? A fábula são histórias que geralmente tem o quê? Os personagens são animais. E eles sentem, pensam, agem como se eles fossem os seres humanos. Né? O Esopo, lembra aquele escravo grego que escreveu as fábulas? Lembra que delícia? E ela sempre traz para nós um ensinamento. A moral da história sempre vem através de um ensinamento, vem ensinando para a gente alguma coisa importante para a gente poder aprender. Então vamos prestar atenção na leitura. E hoje essa fábula, ela nos ensina mesmo que a gente não deve agir como esse menino aí agiu, como o pastor da nossa história está agindo. A gente tem que ter um comportamento melhor. Então acompanhe a leitura com a professora e a gente vai tirando as dúvidas na medida dos exercícios, tá bom? Joia, não deixa nada errado, tá? Então tá bom. Então vamos junto. Vamos ler a matriz. O pastor e o lobo. Um pastor de ovelhas achava a vida muito monótona. Monótona parada, sem graça. Por isso inventava de tudo para se distrair. A sua diversão favorita era fingir que estava em apuros. Um lobo! Socorro! Socorro! Costumava gritar aos quatro ventos. Quando as pessoas do povoado vinham em seu socorro, encontravam-no perfeitamente seguro, rindo a valer. Um dia apareceu um lobo de verdade na frente do pastor. Desesperado, ele começou a gritar como sempre fazia: Um lobo! Socorro! Socorro! Desta vez, ninguém veio socorrê-lo e o pastor teve de se esconder em cima de uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as suas ovelhas. Moral da história: quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. E isso, pessoal, é verdade. A gente nunca deve falar mentiras com ninguém, mesmo se seja um problema muito sério, um problema que vai trazer consequências. Nós temos que usar a verdade. Contar sempre a verdade para o papai, para a mamãe, para a professora, para todas as pessoas que gostam de você e que convivem com você. Nunca devemos falar a mentira. A mentira tem um velho ditado que diz assim: ela tem perna curta, sabe por quê? Porque é descoberto. E a pessoa pode ficar sem os amigos, ela pode ficar sem confiança. No dia que ela precisar mesmo que as pessoas acreditem nela, sabe o que acontece? As pessoas não acreditam mais, porque perderam a confiança nela uma vez que ela mentiu. Então vamos usar sempre da verdade, tá bom? Ótimo. Então acompanha na leitura da matriz o que está perguntando para nós. Vamos ver lá. De acordo com a leitura da fábula, responda. Na sua opinião, o pastor agiu certo com as pessoas do povoado? O que você acha? Você acha que falando mentira e outra, ele estava lá à toa? A brincadeira que ele divertiu é falar que ele estava em perigo. As pessoas saíam correndo para poder socorrê-lo, achando que ele estava em perigo mesmo, né? Respeitando ele, tendo carinho por ele, porque está indo socorrer, porque gosta dele. Aí, de repente, elas são passadas para trás e está fazendo hora com a cara delas. Você acha isso correto?
Você gostou desse comportamento? É muito estranho, né? Sheila, eu não gostaria não, sabe? Que tivesse esse comportamento não, porque esse comportamento é muito feio. Porque as pessoas, elas gostam de ser respeitadas também. Então a gente tem que pensar muito antes de agir, não é mesmo? E de tomar atitudes como essa. Se você achou que ele agiu certo, você vai explicar por quê. Se você achou que não agiu certo, você também vai dar a sua justificativa, tá bom? Quando realmente o lobo apareceu, como que as pessoas agiram em relação ao pastor? Ele foi falando tanta mentira que na hora que foi verdade, o que as pessoas fizeram? Ninguém veio socorrer. Ninguém foi ao encontro dele para ajudá-lo, para socorrê-lo, para protegê-lo. Por quê? Elas desacreditaram dele, né? Porque achava toda hora que estava contando uma mentira. Aí quando aconteceu de verdade que ele realmente precisava de socorro, isso não aconteceu, porque as pessoas simplesmente não foram socorrer. E aí o que aconteceu? O lobo devorou as ovelhas, né? Quase devorou ele também, porque ele estava correndo o risco de ser comido pelo lobo, né? Pois é, muito complicado isso. Então vamos ver lá. Estou tampando aqui de novo por causa do barulho, tá bom? Então vamos ver. A moral da história das fábulas busca passar algum ensinamento para o leitor. O que a moral dessa fábula nos ensina? Então vamos ver? Quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Que a gente não deve falar o quê? A mentira. Que a gente deve usar a verdade em todos os momentos da nossa vida. Muito bem. Separe as palavras em sílabas e depois classifique-as quanto ao número de sílabas. Então, a classificação quanto ao número de sílaba é você dizer se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Quando tem uma sílaba só, é monossílaba. Quando tem duas sílabas, é dissílaba. Quando tem 3 sílabas, é trissílaba. E quando tem 4 sílabas, é polissílaba. 4 ou mais. Então, vamos ver? A primeira palavra que você tem na sua matriz é pastor. Então, separando, pastor, são 2 sílabas, então ela é dissílaba. Socorro, socorro, são 3 sílabas, então ela é trissílaba. Muito bem. Ovelhas, ovelhas, são 3 sílabas, então ela é classificada em trissílaba. Diversão, diversão. São 3 sílabas, então é trissílaba. Monótona, monótona. São 4 sílabas. Então a classificação vai ser polissílaba. Isso, isso. São 2 sílabas, então é dissílaba. E sol? Sol, uma sílaba só. Então ela vai ser monossílaba. Conferindo, pastor, dissílaba, socorro, trissílaba, ovelhas, trissílaba também, diversão, trissílaba também, monótono, polissílaba, isso, dissílaba, sol, monossílaba. Deu para acompanhar direitinho? Ah, eu sabia. Muito bem. Na próxima atividade, nós estamos falando os tipos de frases que nós aprendemos. Quando nós usamos o ponto de interrogação, nós dizemos que essa frase é interrogativa. Quando nós usamos o ponto de exclamação, nós falamos que essa frase é exclamativa. Nós usamos o ponto final, nós falamos que é uma frase afirmativa. E quando nós usamos em qualquer lugar na frase, pode ser no início, pode ser no meio ou no final, a palavra não. Nós chamamos essa frase de negativa. Então, você ia ler as frases que estão aí e ia classificar em negativa, afirmativa, interrogativa e exclamativa. Acompanha comigo, então. Vamos ver os tipos das frases para ver a sua classificação. Então, vamos ver. Quem poderia socorrer o pastor? Olha o ponto de interrogação aqui. Então, essa frase é interrogativa. Muito bem.
Um lobo, socorro! Olha o ponto de exclamação aqui. Então, essa frase é exclamativa. Desta vez, ninguém foi socorrer o pastor. Não tem a palavrinha não e termina com ponto final. Então, essa frase é afirmativa. Não queria assustar ninguém, apenas me diverti. Olha a palavrinha não aqui no início, ó. Quando tem a palavrinha não, nós dizemos que essa frase é negativa. Então, quem poderia socorrer o pastor? Interrogativa. Um lobo, socorro. Exclamativa. Desta vez ninguém foi socorrer o pastor. Afirmativa. Não queria assustar ninguém, apenas me diverti. Ela é negativa. Muito bem. A próxima atividade, ela pede que você faça um raciocínio em cima das classificações quanto à sílaba tônica. Então, você vai ter que olhar palavra por palavra e ver se ela se encaixa na opção que está te dando aí. E aí, você vai marcar aquela que estiver correta. Você tem que se lembrar dos 4 passos para classificar quanto à sílaba tônica. Vamos ver se você lembra. Fala aí com o papai e com a mamãe. Vamos ver se é muito esperto. Primeiro, separar a palavra em sílaba. Separar em sílaba. Segundo, nomear última, penúltima e antepenúltima sílaba. Terceiro, ver se tem acento. Pode ser o agudo, o circunflexo ou o sinalzinho do tio. E o quarto, se não tiver acentos, nem circunflexo, nem agudo e nem o tio, nós teremos que testar a palavra. Ora falando a última sílaba mais forte, ora falando a penúltima sílaba mais forte e ora falando a antepenúltima sílaba mais forte. Para depois a gente classificar em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, vamos acompanhando aí. Acompanhe comigo para a gente acompanhar as nossas questões na nossa matriz. As palavras moita e espinhos são paroxítonas? Então, primeiro a gente vai olhar moita, depois espinhos. Separando moita em sílaba. Moita. Nomeando última, penúltima sílaba. Não tem acento, nem agudo, nem circunflexo, nem o tio. Então, vou ter que testar. Primeiro a última, moitá. Eu vi um coelho naquela moitá. Não. Eu vi um coelho naquela moita. Então, moi é a penúltima. Então, moita é paroxítono. Agora, vamos olhar espinhos. Separando. Espinhos. Depois, nomeando última, penúltima, antepenúltima sílaba. Depois, não tem acentos, nem o tio. Eu vou ter que testar. Ora falando a última, ora a penúltima, ora a antepenúltima. Última sílaba, eu tenho espinhos. Ah, ele está com espinhos no pé. Não, ele não está com espinhos no pé. Ele está com espinhos. Espinhos. Ou espinhos. É o espinhos, é o pi. O pi é a penúltima. Então, penúltima sílaba é paroxítono. Então, a letra A, ela é verdadeira. Vamos ver agora a letra B. Fábulas e favorita são proparoxítonas. Então, olha, cada hora uma palavra. Então, vamos olhar primeiro fábulas. Separando em sílaba. Fábulas. Nomeando última, penúltima, antepenúltima sílaba. Vendo se tem acento. Tem acento agudo no Fá, que é a antepenúltima sílaba. Se está o acento na antepenúltima, ela é proparoxítona. Agora, vamos olhar a favorita, separando. Favorita. Nomeando última, penúltima e antepenúltima sílaba. Não tem acento, nem agudo, nem circunflexo, nem sinal do tio. Nós vamos ter que testar. Ora, primeiro a última mais forte, depois a penúltima, depois a antepenúltima. Então, vamos falar a última. Favoritar? Ela é favoritar. Não. Favorita. Ela é a favorita. A favorita.
Agora nós vamos tentar a antepenúltima. Favorita? Favorita? Não, então é favorita. É uri, que é penúltima. Então, favorita, ela é paroxítona, não proparoxítona. Então, eu não posso marcar essa, mesmo que tenha uma palavra para paroxítona, porque eu tenho que olhar as duas ao mesmo tempo. Então, vamos olhar as próximas. Mentirosos e ninguém são oxítonas? Então, vamos lá, olhando uma de cada vez. Primeiro, mentirosos. Separou em sílaba. Mentirosos. Agora nomeou última, penúltima e antepenúltima sílaba. Depois, viu se tem acento agudo, circunflexo ou til. Não tem. Então, você vai ter que testar falando a última sílaba mais forte, falando a penúltima e falando a antepenúltima. Então, vamos falar a última mais forte. Mentirosos? Nossa, eles são mentirosos? Não. Eles são mentirosos. Eles são mentirosos ou mentirosos? Mentirosos. Então, eles são mentirosos. Uró. Uró é penúltima. Então, ela é paroxítona. Vamos olhar ninguém. Separando em sílaba. Ninguém. Nomeando última, penúltima. Tem acento agudo na última. Então, se tem o acento agudo na última, ela é oxítona, mas o mentirosos não é. Então, essa nós vamos marcar? Não, essa nós não vamos marcar. Agora, nós vamos ver a palavra diversão e até. Separando primeiro a palavra diversão. Diversão. Nomeando última, penúltima e antepenúltima. Vendo se tem acento circunflexo, agudo ou til. Tem o til. Então, se o til está na última, ela é a sílaba mais forte. Então, diversão é oxítona. E até? Separando até. Nomeando última, penúltima. Tem acento agudo na última. Então, se o acento está na última sílaba, significa que é oxítona. Então, diversão e até são oxítonas. Correto, são oxítonas. Então, também é verdadeiro. Muito bem. Ótimo. Vamos recordar um assunto que a gente já viu há muito tempo? A ordem alfabética. Para escrevermos as palavras em ordem alfabética, a gente deve seguir a ordem do alfabeto. Muito bem. E nós temos que sempre olhar a primeira letra. Se caso tiver mais palavras que a primeira letra sejam iguais, nós vamos olhar a segunda letra. Se tiver palavras que a primeira e a segunda são iguais, nós vamos olhar a terceira. Se forem iguais, a quarta, a quinta, a sexta, até nós encontrarmos uma diferença para colocarmos em ordem alfabética. Ok? Muito bem. Então, siga comigo e vamos descobrir quais são as palavras que estão em ordem alfabética. Então, vamos aqui, nós vamos marcar com X. Pastor, pessoas, moita, socorro, telhado. Estão em ordem alfabética? Não, o M está no lugar errado, a moita aqui, ó. Vamos ver a letra B. Lobo, lareira, moita, zelador e roupas. O zelador está no lugar errado, então não é essa. Pastor, ovelhas, moita, espinhos, verdade. Não, os espinhos também aqui, ó, tá no lugar errado. Moita tá no lugar errado. Então, essa também não é. Espinhos, ovelhas, pastor, povoado, socorro. Correto. Essa opção, ela está correta. Muito bem. Agora, nós temos aí os números do substantivo. Quando a gente fala em número do substantivo, nós estamos falando em singular e estamos falando no plural. Quando nós falamos em gênero do substantivo, nós estamos falando se ele é masculino ou se ele é feminino. Se nós estivermos falando no grau do substantivo, nós estamos falando se ele está no aumentativo ou se ele está no diminutivo. Quando nós temos um único ser,
nós dizemos que ele está no singular. Quando nós temos mais de 2 seres, nós falamos que ele está no plural. Então, acompanhe comigo que para passar uma frase para o plural, você tem que ficar bem atento. Sabe por quê? Porque você tem que passar frase por frase, palavra por palavra. Não tem como você colocar a frase no plural se você não pegar palavra por palavra. Então, acompanha direitinho, porque para fazer a correção também, você tem que ficar atento para escrever as palavras corretas, para não deixar nenhuma palavra errada, ok? Então, eu gostaria que você ficasse bem atento ao que nós vamos corrigir agora. Então, vamos lá? Acompanhe com a professora. Então, nós já sabemos que o número do substantivo refere-se ao singular ou plural. Quando nos referimos a um único ser, nós dizemos que ele está no singular. E quando nos referimos a mais seres, nós dizemos que ele está no plural. Bacana. Leia as frases e passe para o plural. Lembrando que nós vamos passar palavra por palavra. Então, acompanhe comigo. Lembra que nós trabalhamos os plurais há um tempo atrás em umas matrizes? Nós trabalhamos alguns específicos para vocês colocar. Em algum você acrescenta o S, em outro você tira uma letra e coloca o ES. Depois você coloca o ão, pode ser ães, pode ser ões, pode ser ãos. Então, o M de mamãe, né, quando está no final, ele é substituído pelo NS. Então, você tem que ficar atento nos plurais, porque você vai fazer as modificações que são necessárias e para não errar as palavras, você tem que escrevê-las corretamente. Então, o plural, não adianta só falar ele direitinho, você tem que escrever ele direitinho também. Então, acompanha palavra por palavra para você fazer a correção, ok? Bacana? Não deixa nada errado, não. Porque na hora de estudar, quando estuda alguma coisa errada, você escreve errado também. A mãe atravessou a rua para comprar picolé. Como vai ficar o plural? As mães atravessaram, com M no final, as ruas para comprarem picolés. As mães atravessaram as ruas para comprarem picolés. Vamos ver a letra B. O telefone tocou para a tia sair. Os telefones tocaram, com M no final, para as tias saírem. Os telefones tocaram para as tias saírem. Letra C. O pardal ficou na gaiola amarela. Os pardais ficaram, com M no final, nas gaiolas amarelas. Os pardais ficaram nas gaiolas amarelas. A viagem durou 1 hora. As viagens. Tá vendo que tem M aqui no final? Você vai tirar o M e vai colocar NS. As viagens duraram umas horas. O brinquedo do menino era de plástico. Os brinquedos dos meninos eram de plásticos. O limão estava azedo demais. Os limões estavam, com M no final, azedos demais. Então, vamos repetindo para você corrigir. A mãe atravessou a rua para comprar picolé. Ficou as mães atravessaram as ruas para comprarem picolés. O telefone tocou para a tia sair. Os telefones tocaram para as tias saírem. O pardal ficou na gaiola amarela. Os pardais ficaram nas gaiolas amarelas. A viagem durou 1 hora.
As viagens, tira o M e põe NS, duraram umas horas. O brinquedo do menino era de plástico. Os brinquedos dos meninos eram de plásticos. O limão estava azedo demais. Os limões estavam azedos demais. Os limões estavam azedos demais. Percebeu que você tem que ler palavra por palavra e fazer a transferência do singular para o plural, seguindo a sequência da frase? Se você pegar só algumas palavras, os verbos que estão nelas vão ficar errados. Então, você tem que fazer a substituição, vai ter que ter paciência. É uma atividade que, se você não tiver atenção, você erra toda. Então, você tem que ler palavra por palavra, consertando palavra por palavra, passando para o plural. Entendeu direitinho? Tá? Eu vi muitos exercícios, né? Que as pessoas vão ali em umas palavras que chamam a atenção e só mudam elas. Não é assim. Você tem que ler a frase toda e ir mudando palavra por palavra, tá ok? Continuando o que está pedindo para nós agora. No exercício agora do grau, olha que legal. Eu te dei algumas frases que você tem ali nas palavras, algumas palavras escritas, ora no aumentativo, ora no diminutivo. Para saber se está no aumentativo ou diminutivo, você tem que tentar imaginar as palavras no tamanho normal, para você saber se aumentou o tamanho ou se diminuiu. Então, quando você lê as frases e for lá falando se é diminutivo ou aumentativo, você primeiro imagine na sua cabecinha qual é a palavra normal, no tamanho normal. E depois você faz a classificação, se a palavra vai estar no aumentativo ou se vai estar no diminutivo. Vamos acompanhar? Bacana. Então, vamos lá com a professora. O grau do substantivo refere-se ao aumentativo e ao diminutivo. Ótimo. Leia as frases. Você vai dizer se estão no aumentativo ou no diminutivo. Como eu te falei, você vai procurar primeiro o tamanho normal. Então, vamos ver? Aquele homenzarrão tem um narigão. Homenzarrão. Qual é a palavra no tamanho normal? Fala aí para papai e para mamãe. Homenzarrão, a palavra normal é homem. Se fosse um homem pequeno, seria homenzarrão? Seria homenzinho. Então, homenzarrão significa que é o quê? Um homem grande. Muito bem. Narigão. Qual é a palavra normal? Nariz. Se for um nariz pequeno, como que vai ficar? Narizinho. Mas se é um nariz grande, vai ficar um narigão. Então, homenzarrão e narigão estão no diminutivo ou no aumentativo? Estão no aumentativo. Muito bem. Vamos ver a letra B. A menininha tem uma bonequinha bonita. Menininha. Qual é a palavra do tamanho normal? Menina. Uma menina pequena é uma menininha. E se fosse uma menina grande? Seria uma meninona. Só que aqui é menininha, então significa que é uma menina pequena. E bonequinha? Qual é a palavra normal, tamanho normal? Boneca. Uma boneca pequena é uma bonequinha. Então, menininha e bonequinha estão no aumentativo ou no diminutivo? Estão no diminutivo. Muito bem. Parabéns para quem acertou. Agora, a cadelinha comeu toda a ração. A cadelinha comeu toda a ração. Cadelinha. Qual a palavra do tamanho normal? Cadela. Cadela. Uma cadela pequena é uma cadelinha. Então, se a cadelinha
é uma cadela pequena, significa que essa palavra está no aumentativo ou no diminutivo? Está no diminutivo. Muito bem. Vamos olhar agora a letra D. O canzarrão latiu para o gato do vizinho. Canzarrão. Qual que é a palavra do tamanho normal? Canzarrão. É a palavra cão. Palavra cão. Um cão pequeno, ele é o quê? Um cãozinho. E um cão grande? É um canzarrão. Então, canzarrão está no aumentativo. Vamos ler a frase. A casinha ficou bonitinha depois de pintada. Casinha. Casinha. Qual a palavra do tamanho normal? Casa. Uma casa pequena é uma casinha. Então, a casinha aqui, ela está no grau diminutivo. Bonitinha. Bonitinha. Qual é o grau normal? Bonita. Uma pessoa, né, uma bonita pequeno vai ser uma bonitinha. Então, bonitinha está no diminutivo. Então, casinha e bonitinha estão no diminutivo. Então, vamos conferir? Aquele homenzarrão tem um narigão. Homenzarrão é um homem grande. Narigão, um nariz grande. Então, está no aumentativo. Menininha tem uma bonequinha bonita. Menininha e bonequinha. Menininha é uma menina pequena. E bonequinha é uma boneca pequena. Então, menininha e bonequinha estão no grau diminutivo. A cadelinha comeu toda a ração. A cadelinha está no grau diminutivo. Por quê? Porque é uma cadela pequena. Uma cadela pequena é uma cadelinha. O canzarrão latiu para o gato do vizinho. O canzarrão, ele é um cachorro grande, né? Um cachorro não, desculpa, um cão grande, porque cachorro é cachorrão. Ele é um cão grande, então um cão grande é um canzarrão. Então, ele está no aumentativo. E a casinha ficou bonitinha depois de pintada. A casinha é uma casa pequena. Bonitinha é uma bonita pequena. Então, casinha e bonitinha está no diminutivo. Muito bem. Hoje, nós estamos trabalhando com uma matéria que você já viu. Nós vamos recordar, que é o sinônimo e o antônimo. Quando eu falo sinônimo, eu estou dizendo das palavras que têm o mesmo sentido ou sentido parecido. E quando eu falo antônimo, eu estou falando o contrário. Por exemplo, sinônimo, um sentido parecido. Feliz. Uma pessoa que está feliz é uma pessoa que está contente. Por exemplo, se, por exemplo, você tem uma pessoa que é bela, ela é uma pessoa bonita, então bela e bonita são sinônimos, ou seja, estão dizendo a mesma coisa, porém com palavras diferentes. Então, quando a gente está dizendo a mesma coisa com palavras diferentes, nós dizemos que estamos falando com palavras sinônimas. Mas quando a gente fala o contrário, por exemplo, aquele homem é feio. Aí eu escrevo, aquele homem é bonito. Feio, bonito, são palavras que falam o contrário. É uma contradizendo a outra, uma ao contrário da outra. Então, quando uma é o contrário da outra, eu estou dizendo que é o antônimo. Então, quando eu vou trabalhar numa frase que tem antônimo e sinônimo, eu tenho que ficar muito atento. Principalmente por quê? Porque se pedir para trocar o sentido, eu vou trabalhar com antônimo. Se pedir no sentido parecido, eu vou trabalhar com o sinônimo. Ok até agora? Então, sinônimo são palavras de sentido parecido, o mesmo sentido. E antônimo são palavras de sentidos contrários, diferentes. Preto, branco.
baixo, alto, gordo, magro, ok? Bonito, feio, ok? E o sinônimo tem o mesmo sentido. Então, vamos ver o que a nossa atividade está perguntando? Então, vamos lá. Acompanhe com a professora. As palavras são sinônimas quando possuem sentido parecido. As palavras são antônimas quando possuem sentido contrário. Você vai reescrever essa frase no seu caderno, mudando onde está de preto aqui, ó, mais escuro, por sinônimos. Ou seja, você ia escrever a frase, as frases que estão aí, e onde está a palavra destacada, você ia escrever outra palavra que tivesse o sentido parecido. Então, preste bastante atenção que nós temos que falar a mesma coisa com palavras diferentes. Vamos ver? Então, acompanha comigo. Faça uma poupança para pagar a viagem. A poupança aqui, ela está dando a entender de uma economia. Então, você pode colocar, faça uma economia para pagar a viagem. Você está falando a mesma coisa usando palavras diferentes. Ninguém sabe qual será a resolução do juiz quanto ao problema. Ninguém sabe a solução, a resposta do juiz quanto ao problema. Porque o juiz, ele define, não é assim? Ele não resolve, ele não julga, ele não define a solução dos problemas. Então, essa resolução aqui é a finalidade dele, né? Ele vai finalizar o problema. Então, ninguém sabe qual a solução do juiz, qual a escolha do juiz quanto ao problema. O amigo oculto é uma brincadeira comum no Natal. Aquela brincadeira que tira o papelzinho com o nome das pessoas, aí troca os presentes, né? O amigo oculto. Então, um amigo oculto pode ser um amigo secreto, porque oculto e secreto são escondidos, não são? Não dá a entender de ser escondido? Então, ninguém vai saber? Então, oculto e secreto são sinônimos. A cozinha daquele restaurante é muito asseada. Asseada significa limpo, tem higiene, né? Então, a cozinha daquele restaurante, você pode escrever, é muito limpa, higienizada. A bela menina comprou um casaco preto. A bela, você pode falar a mesma coisa, a bonita menina, comprou um casaco preto, comprou um casaco escuro. Então, nós vamos repetindo para você acompanhar. Faça uma poupança para pagar a viagem. Você pode escrever, faça uma economia para pagar a viagem. Ninguém sabe qual será a resolução do juiz quanto ao problema. Ninguém sabe qual será a solução, a resposta do juiz quanto ao problema. O amigo oculto é uma brincadeira comum no Natal. O amigo secreto é uma brincadeira comum no Natal. A cozinha daquele restaurante é muito asseada. A cozinha daquele restaurante é muito limpa, muito higienizada. A bela menina comprou um casaco preto. A bonita menina comprou um casaco escuro. Muito bem. Então, nós aprendemos hoje na nossa matriz muitos conteúdos bacanas e introduzimos o conteúdo novo. Nessa semana, nós vamos trabalhar muito com português e vai chegar coisas novas aí, conteúdos novos. Então, o português a gente tem que treinar. Não adianta só estudar. Sabe? Você estudou agora, daqui a pouco você já esqueceu. Então, é sempre bom a gente estar treinando, recordando os conteúdos, tá? Nessa matriz de hoje, nós falamos sobre fábulas, que é uma história curta, que é representada pelos animais, que agem, que pensam e que sentem como seres humanos, e que traz uma moral da história, que é um ensinamento para nós de como, né, mudar as atitudes. Muito bom. Nós tivemos uma interpretação das fábulas e depois passamos também a trabalhar com os tipos de frase. Quando a frase tem um ponto de interrogação, é uma frase interrogativa. Quando a frase tem um ponto de exclamação, nós dizemos que é uma frase exclamativa.
Quando a frase tem um ponto final, mas não tem a palavrinha não, nós falamos que a frase é afirmativa. E quando a palavrinha não aparece na frase, em qualquer lugar, pode ser no início, no meio ou no final, nós dizemos que é uma frase negativa. Muito bem. Nós trabalhamos também com a classificação quanto à sílaba tônica. E nós recordamos que nós temos quatro formas, né, passos para poder classificar quanto à sílaba tônica. Primeiro, separar a palavra em sílaba. Segundo, nomear última, penúltima e antepenúltima sílaba. Terceiro, verificar se tem acentos, agudo, circunflexo ou sinal do tio. E o quarto, verificar também qual é a sílaba mais forte quando não se tem acento. Ora falando a última mais forte, ora falando a penúltima e ora falando a antepenúltima sílaba. Bacana? Nesse tipo de exercício que nós tivemos na matriz, você tinha que olhar palavra por palavra. Fazer a classificação de palavra por palavra para você poder afirmar se são, né, a paroxítono, se são proparoxítono ou se são oxítono, como a atividade pediu. Bacana? Joia! Nós tivemos também a classificação quanto ao número de sílabas. E ainda tem pessoas errando. Não pode. Quando tiver só uma sílaba na palavra, para isso eu te ensinei um truque. Bate a palma. Quando se separar em sílaba, bate a palma. É como, por exemplo, pedir a você para ir lá no texto. Né? Pede lá para ir lá no texto, tira uma palavra de sílaba. Quando você for lá no texto, não pega uma primeira palavra. Você escolhe a palavra e bate a palminha dela. Para você ver, se você bateu uma vez, é monossílaba. Se você bateu 2 vezes, vai ser dissílaba. Se você bateu 3 vezes, vai ser trissílaba. Se você bateu 4 ou mais de 4, vai ser polissílaba. Ainda tem coleguinha que estão errando por causa disso. Vai no texto, escolhe a palavra e bate a palma. Não tem vergonha nenhuma fazer isso. Todo mundo faz, adulto e criança. Sabe para quê? Para não errar. Bate a palma. Dependendo da quantidade de palmas que você bateu, é que você vai saber se ela tem uma sílaba, se ela tem 2, se ela tem 3 ou se ela tem 4 ou mais sílabas. Entendeu? Então, joia. Nessa matriz também nós falamos sobre a ordem alfabética, que segue a ordem do nosso alfabeto. Ela segue a ordem do alfabeto que nós temos, das 26 letras, não é mesmo? Bacana. Você tem que olhar palavra por palavra. Se caso a primeira letra for igual em outras palavras, você vai ter que olhar a segunda. Se a segunda for igual, você vai ter que olhar a terceira. Se a terceira for igual, você vai ter que ir olhando a terceira, a quarta, a quinta, até ter uma letra diferente que você possa assim classificar na ordem alfabética, ok? Bacana. Nós trabalhamos também como o número do substantivo. Se ele é apenas um ser, nós dizemos que está no singular. Se ele é mais de um ser, nós falamos que está no plural. Para passar as frases para o plural, você tem que ler palavra por palavra e ir passando palavra por palavra para o plural. Não tem como fazer isso correndo. Então, você tem que passar uma de cada vez. Ok assim? Bacana. E lembrando dos plurais que a gente estudou, né? Com ão, com ães, com o NS, com o E, com o ES. Lembrar daqueles plurais que a gente trabalhou nas matrizes para você poder escrever o plural corretamente. Bacana? Nós também trabalhamos o grau do substantivo, que é o aumentativo ou o diminutivo. O grau do substantivo, ele aumenta o tamanho do ser normal ou ele diminui. Para isso, é interessante você sempre localizar o grau normal. Você localiza de qual palavra que está sendo falado e verifica se é um objeto grande ou um objeto pequeno, se está aumentando o tamanho ou se está diminuindo. Se estiver aumentando, você vai classificar como aumentativo. Se estiver diminuindo, você vai classificar como diminutivo. Ok até agora? Bacana. E hoje nós aprendemos o sinônimo. Sinônimos são aquelas palavras que têm um sentido parecido, né, que falam a mesma coisa com palavras diferentes. E nós temos os antônimos,
que são palavras que têm sentido contrário. São as palavras aí, no caso, você tinha que reescrever essas frases e substituir as palavras que estão em preto escuro pelos sinônimos delas. Ou seja, você vai falar a mesma coisa na frase, porém com palavras diferentes. Eu espero que você tenha conseguido fazer a correção, esteja tudo certinho no seu caderno, que vai ajudar você para estudar para as provas. Não se esqueça, tá bom? Essa semana nós estamos começando as avaliações intermediárias, né? Em geografia, história, ciências e redação. Faça com calma, estude os conteúdos com calma, não deixe para a última hora para você estudar, para você relembrar o que aprendeu e se sair muito bem. Nós vamos nos encontrar nas aulas do Meet também durante a semana para fazer também uma revisãozinha, né? Para você ter mais segurança para fazer sua avaliação. Mas não deixe para fazer as atividades na hora do Meet, combinado? Porque o Meet é muito pouco tempo. Não dá tempo de fazer tudo, a não ser quando a professora escreve lá, acompanhe com a professora. Se é para acompanhar comigo, você vai fazer comigo. Mas se não é para acompanhar, nós só vamos fazer a correção. Tá ok, meu amor? Eu desejo a vocês um ótimo final de tarde. Que Deus abençoe todos vocês. Papai e mamãe, muito obrigado mais uma vez. Que Deus os abençoe, nos recompense e que possamos estar juntos durante essa semana, matando a saudade, fazendo um aprendizado bacana e conseguimos ajudar as nossas crianças. Desejo a todos saúde e paz. E até a próxima, né, que vai ser amanhã, nos nossos encontros do Meet. Um grande beijo. Amo todos vocês. Vocês não saem do meu pensamento nem do meu coração. Que Deus os abençoe sempre.